E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caíque, transmitindo essa live diretamente do perfil do Instituto Rafael Caíque, para a gente falar um pouco sobre a discursiva da prova do concurso aí da Polícia Federal Banca CESP. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, muitas dicas e ainda vou simular um possível tema que pode ser cobrado na prova discursiva. Sejam vocês todos bem-vindos, tanto aqui ao perfil do Instagram, onde está sendo transmitida essa live, e também o canal no YouTube, o pessoal que está assistindo depois. Muito obrigado, não deixa de comentar, não deixa de deixar o seu like aí, compartilhar também depois com os colegas concurseiros e, claro, se inscrever aqui no canal, porque sempre tem uma live com um assunto diferente de concursos públicos, seja em atualidade ou também em Geografia e História Regional. Vou me apresentar aqui rapidamente, eu sou o professor Rafael Caíque, mestre em Geografia, tenho aí graduação em Jornalismo também e trabalho com Geografia e História Regional de todos os estados brasileiros, com temáticas sociais e também atualidades, principalmente com foco na discursiva. Trabalho aí com vários concursos da Banca CESP, concursos anteriores, como o TRE Tocantins, o CEDF, Hemocentro DF, então tenho trabalhado com essa banca já há algum tempo e a partir disso tenho analisado o perfil de abordagem, os principais temas que são cobrados pela banca. Bem, o concurso da Polícia Federal certamente será um concurso bastante disputado, porque, primeiro, é um edital muito aguardado, né? O pessoal está esperando esse concurso já há algum tempo, o número de vagas é significativo e também nós temos aí uma remuneração também muito atrativa. O tema da discursiva, principalmente para os cargos aí de agente, perito, né, esses cargos que não são cargo do delegado federal, vai versar ou sobre um tema da atualidade ou sobre um tema relacionado à atividade profissional do cargo e também eu costumo falar que pode acontecer de um tema híbrido, um tema que está relacionado tanto à atuação daquele cargo, à atuação profissional, como também da atualidade. A gente pode ter essa mesclagem de temas, isso é muito possível. Falar um pouco sobre o perfil da Banca CESP. Quem já fez outros concursos da banca ou quem vai fazer pela primeira vez um concurso da Banca CESP, nesse caso Polícia Federal, é muito importante ficar por dentro de como a questão da discursiva será cobrada. É muito diferente de uma prova de redação de outras bancas. A gente está acostumado lá com aquele modelo de redação dos concursos, mas a Banca CESP ela tem uma peculiaridade em relação à questão discursiva. Primeiro, em relação à estrutura da questão discursiva, que é muito diferente de outros concursos, e também na forma como ela tem cobrado os assuntos da atualidade. Eu vou mostrar daqui a pouco, na simulação de uma questão, um tema que tem grandes possibilidades de abordagem, como é a estrutura da Banca CESP. Mas antes eu quero falar sobre as questões relacionadas às bases argumentativas. Muitos candidatos dominam as técnicas gramática, estrutura do texto, mas quando vão falar sobre o assunto que está sendo cobrado lá na questão discursiva, acabam não tendo um repertório necessário para poder discorrer sobre o que está sendo pedido. E a palavra da ordem da Banca CESP é a objetividade. O candidato, quando ele vai responder ao que está sendo solicitado pela banca, ele tem que tomar muito cuidado se ele realmente está respondendo aquilo que está sendo solicitado pela banca, nada mais e nada menos. Então, se ela colocou lá no tópico que ela quer que você discorra sobre determinado ponto daquela questão problema, não faça rodeios, não tente trazer outras discussões, responda exatamente o que ela está solicitando. Esse é um dos grandes segredos para você ter uma nota satisfatória aí na discursiva da Banca CESP. Primeira questão, então, a objetividade. A segunda, domínio de conteúdo. Como eu disse aqui no início, é muito importante você saber sobre aquele tema e podem ser cobrados uma variedade de temas da atualidade, tanto temas relacionados aí ao Brasil, temas nacionais, ou também temas internacionais. Além disso, a gente tem eixos temáticos, vou falar rapidamente desses eixos temáticos: política nacional, segurança pública, políticas internacionais, segurança internacional, meio ambiente, cultura, tecnologia, população, economia, entre outros eixos temáticos. Dentro de cada um desses eixos temáticos, há uma possibilidade de abordagem. Para vocês terem uma ideia, no concurso de 2016, feito para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, muitas pessoas esperavam na prova discursiva temas óbvios. E a Banca CESP surpreendeu a todos
com a temática da América Latina. Ela cobrou os desdobramentos, as implicações na morte de Fidel Castro, lá em Cuba, para as relações internacionais. Muitos candidatos não esperavam esse tema e não tiveram argumentos suficientes para responder o que estava sendo solicitado nos comandos. Então é muito importante que você, a partir de já comece a ter esse repertório de informações. Professor, como que eu consigo esse repertório? Bem, nós temos aí hoje meios eletrônicos para acessar as informações, os portais de notícias são fontes de informação, é importante acessar esses portais, e a gente tem os portais mais acessados, o R7, o G1, o UOL, Terra, entre outros portais. Só que eu também chamo a atenção para você buscar essas informações através de outras mídias, de outros meios. A televisão, através dos telejornais, dos programas de debates, também é muito importante você ficar por dentro do que está sendo apresentado, mostrado ali. E eu vou indicar aqui, por exemplo, o Jornal da Cultura, que é um jornal que trabalha nessa perspectiva de debate, de diálogo, inclusive o candidato ter acesso a pontos de vista diferentes sobre uma determinada temática, isso é importante. Isso é feito, inclusive, no Jornal da Cultura, porque leva 2 especialistas, às vezes eles têm alguns argumentos ali que são contrários, e isso é importante para você melhorar, aperfeiçoar o seu repertório de informações, porque você pode encontrar na prova discursiva vários recortes temáticos em cima de um assunto. Então, às vezes você pensa que pode ser algo previsível, mas a banca ela pode surpreender. Por isso que é muito importante ficar por dentro disso. Então, a primeira coisa que eu falei aqui é a objetividade, a segunda coisa é o repertório de informações. Você vai construindo esse repertório, ficando por dentro do que é importante. Leitura de editoriais também é bem interessante dentro dessa ampliação de repertório, porque permite com que você tenha acesso a análises mais aprofundadas, editoriais, artigos de opinião, e praticar a escrita. Hoje em dia a gente vive num período em que a gente escreve muito nos meios digitais, celular, também no computador, e lá na prova você vai escrever. Então você já praticando também a escrita, você com certeza no dia da prova vai ter mais otimização do tempo, você vai também melhorar a sua caligrafia, porque ter letra legível é um dos critérios de correção, você tem que ter uma letra ali que dá para ser entendida. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, eu vou direto ao que eu quero mostrar para vocês. É uma simulação de um tema impactante. Infelizmente, esse tema ainda está presente aí na sociedade brasileira, mas é um tema que possui grandes possibilidades de ser cobrado na prova discursiva, não só agora para a Polícia Federal, mas outros certames que cobrem aí prova discursiva, tem prova discursiva que versem sobre assuntos da atualidade. Então vamos dar uma olhada aqui qual que é a temática que eu separei para vocês. Bem, população, preconceito racial. Esse é o eixo temático. Dentro de população, nós temos o tema preconceito racial. Como eu disse para vocês, os eixos temáticos podem apresentar vários temas. E dentro de população, esse é um dos temas possíveis. Mas nós temos também o crescimento populacional no Brasil, foi divulgado ano passado, dados do crescimento. Temos também questões relacionadas ao envelhecimento da população. Então, dentro de um único eixo temático, que é a população, possui vários recortes. E o recorte que eu estou fazendo hoje aqui para a gente, para simular, é o preconceito racial. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco da estrutura da banca CESP. O que você vai encontrar primeiro na prova é um texto motivador. Esse texto motivador geralmente é construído ou com um recorte que é retirado de uma notícia, de um texto noticioso, como é o caso dessa simulação que eu estou trazendo aqui, ou também ele pode ser retirado de outras fontes, livros, artigos, no caso se for algum tema relacionado à lei, alguma coisa retirada ali de um código, de uma lei específica, então sempre haverá um texto motivador. Para que serve o texto motivador? Para que o candidato ele tenha noção do que vai ser cobrado lá na questão problema e ele consiga ligar alguns pontos que são importantes na resposta dele. Nesse caso aí, a questão com o texto motivador é justamente relacionado à proposta, que é o racismo, a persistência do racismo no Brasil. Vou fazer aqui a leitura do recorte dessa questão. Foi retirado lá da notícia da ONU, a Organização das Nações Unidas no Brasil, do dia 8/11 de 2017, o ano passado, então é bem recente. A ONU Brasil lançou na terça-feira a campanha Vidas Negras, iniciativa de conscientização nacional pelo fim da violência contra a juventude afrodescendente. Em cerimônia que reuniu em Brasília cerca de 100 autoridades públicas e
Representantes da sociedade civil e do corpo diplomático, dirigentes das Nações Unidas, alertaram que 5 jovens negros morrem a cada 2 horas no país. Por ano, o número chega a 23 mil. A gente tem dados aí estatísticos, mas vejam que é um texto curto. Geralmente, esse fragmento, quando ele é retirado de um texto noticioso pela banca CESP, ele tem aí entre 1 e 2 parágrafos. É muito difícil encontrar um texto motivador maior. Então, muitas vezes o candidato ele não vai ter o texto motivador como uma base para ele fazer a argumentação dele. É apenas um direcionamento, ok? Continuando aqui, o segundo elemento que a gente vai encontrar na questão discursiva, além do texto motivador, é a questão problema. Bem, você vai encontrar essa estrutura, considerando que o texto tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, ou seja, você vai apresentar argumentos que são relacionados ao que está sendo cobrado na questão problema sobre o tema. E aí tem a questão problema embaixo. A persistência do racismo no Brasil, contraponto entre a diversidade e o preconceito. Então nós temos ideias antagonistas. Como eu disse aqui no início, é bom você ter vários pontos de vista sobre um determinado assunto, porque pode acontecer isso lá na sua questão. A gente tem um ponto que é a diversidade e temos também um outro ponto, um outro polo dessa discussão que é o preconceito. Então nós temos aí um contraponto entre ideias, o que está aparecendo nessa questão problema. Continuando, vamos agora para o terceiro elemento da questão problema. O terceiro elemento são os comandos ou os tópicos. Eu tenho lá, ao elaborar o seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. E eu tenho nessa simulação 3 comandos, mas pode ser que você encontre lá na sua prova discursiva 2 comandos. Varia geralmente entre 2 a 3 comandos. Em geral, o primeiro comando é uma contextualização geral do tema que está sendo proposto na questão problema. O segundo comando, geralmente, ele versa sobre algo relacionado ao contexto atual, como eu coloquei aí. E o terceiro, isso tem se repetido em várias questões discursivas, geralmente é uma intervenção, algo que deve ser feito em relação àquela temática que foi proposta. É o momento que o candidato vai refletir sobre o que ele escreveu. Então vamos lá, os 3 pontos que eu coloquei na simulação. O primeiro deles, contextualização da formação étnica brasileira e a diversidade. Segundo, a persistência do preconceito racial no Brasil na atualidade. E o terceiro, os desafios para o enfrentamento do racismo na sociedade brasileira. Agora eu trago para vocês uma sugestão de resposta. E essa sugestão de resposta é baseada sobretudo no perfil da banca, que, como eu disse aqui no início, prioriza muito respostas objetivas, respostas concisas, né? Você não ficar fazendo rodeios, fugindo do que está sendo proposto. Então, estou respondendo aqui justamente o que está sendo solicitado nos comandos. Primeiro comando, então, contextualização da formação étnica brasileira e a diversidade. Qual é a minha sugestão? Vamos responder exatamente o que está sendo pedido. A formação étnica brasileira advém do encontro de povos e culturas desde o processo de colonização do território. Nessa formação, europeus, indígenas, africanos, asiáticos e outros grupos étnicos contribuíram para o processo de miscigenação e, consequentemente, com a diversidade e pluralidade racial do país. Dessa forma, o Brasil é historicamente constituído pela sobreposição de diferentes culturas, etnias e povos. Essa é a minha sugestão de resposta conforme o modelo esperado pela própria banca. Vejam que na minha resposta, além de apresentar o contexto histórico da formação étnica brasileira, apontando a miscigenação cultural como um dos fatores para que nós tenhamos hoje essa diversidade, eu não estou repetindo ideias, eu não estou repetindo palavras. Esse é um texto objetivo. É dessa forma que o candidato deve procurar responder a sua questão discursiva, ok? Continuando, vamos para o próximo tópico. O segundo tópico, a persistência do preconceito racial no Brasil na atualidade. E a minha resposta, apesar da histórica diversidade étnica brasileira, então eu retomei uma ideia lá no tópico anterior, isso é importante, seus parágrafos precisam estar totalmente articulados, não faça parágrafos um respondendo cada tópico, isso não é
O ideal você tem que responder articulando, contextualizando todas as suas ideias. Então eu retomo uma ideia do parágrafo anterior, apesar da histórica diversidade étnica brasileira e a emergência das mudanças de paradigmas sociais na atualidade, então eu trago uma ideia do passado e trago uma ideia do presente, persiste na sociedade casos de racismo. Com recorrência, os meios de comunicação trazem à tona, então esse é o meu perfil, esse é a minha lógica de argumentação. Eu vou trazer para a discussão casos atuais que são mostrados nos meios de comunicação. Trazem à tona notícias que evidenciam preconceito e a discriminação racial que podem ocorrer de forma explícita ou velada. Um caso recente chocou o país e eu já trago um exemplo. Quando eu trago um exemplo atual e de grande repercussão, eu estou mostrando para o meu examinador que eu possuo domínio sobre aquele assunto. A conduta de um segurança de um shopping em Salvador que impediu a permanência de um garoto negro na praça de alimentação. Esse é apenas um dos inúmeros acontecimentos noticiados que refletem a continuidade da segregação racial no Brasil. Olha só como foi a minha articulação nesse comando. Eu trouxe lá, está pedindo a persistência do preconceito racial no Brasil na atualidade. Eu coloquei a ideia de que, apesar de nós termos essa diversidade, ainda temos vários casos que são noticiados pelos meios de comunicação. E ainda trago um exemplo atual. Eu estou respondendo de forma muito precisa o que está sendo cobrado lá no meu comando. Dando continuidade, vamos agora ao último comando da discursiva. O terceiro, os desafios para o enfrentamento do racismo na sociedade brasileira. E a minha resposta: diante da diversidade étnica e com a persistência de casos de racismo no Brasil, então retomo o parágrafo anterior falando da diversidade e ainda falando da persistência desses casos, são necessárias ações que viabilizem a valorização da diferença e a igualdade racial. Nesse sentido, políticas públicas que atuem na promoção de campanhas educativas são mecanismos eficientes e contribuem para a ampliação de ideias sobre a importância do respeito. Por último, cabe ao Poder Judiciário a manutenção de leis e a criação de novos dispositivos que possam identificar e punir casos de racismo, com enrijecimento e cumprimento de penas. Vejam que nesse último tópico eu trago aqui duas propostas, duas intervenções. Tanto a questão que parte da política pública, através de campanhas educativas que vão conscientizar sobre a diversidade e a importância do respeito, como também algo relacionado ao âmbito judicial, que pode ser feito para punir e coibir esses casos de racismo na sociedade brasileira. É o ideal você apontar dois argumentos, apontar duas ideias de intervenções para que você demonstre aí para o seu examinador que você tem conhecimento daquele assunto, você reflete sobre aquilo e você está colocando ali algumas propostas que são viáveis, algumas propostas que são coerentes. Pessoal, essa é a estrutura então que eu proponho aqui nessa simulação. É um dos tantos possíveis temas que podem ser cobrados. Então fiquem atentos a essas dicas que eu trouxe. Claro que se for para falar de todas as questões relacionadas, seriam muito mais dicas, então eu vou trazendo isso ao longo aí das próximas semanas. Essa é a primeira dica para a gente ter uma ideia geral da Banca CESP, uma ideia geral de como ela tem cobrado essas questões discursivas. E é justamente dessa proposta que parte o meu trabalho. Eu tenho feito aí um trabalho com a Banca CESP já há mais de 6 anos. Eu trabalho com técnicas de argumentação e também repertório de argumentos para que o candidato, quando ele chegue lá na prova, ele não tenha aquele famoso branco, ele consiga escrever e escrever com qualidade conforme aquilo que a banca vai esperar da resposta dele, sem repetir ideias, sem fugir do tema, sem fazer rodeios, responder justamente o que está sendo solicitado, com análises críticas, com embasamentos pertinentes. Essa é a proposta, o trabalho que eu tenho feito, inclusive vai começar logo a minha turma para o curso voltado para a Polícia Federal. É um curso totalmente relacionado a essas bases argumentativas. Serão simuladas 60 propostas. Então a gente vai ter aí, ao longo de mais de um mês de curso, a simulação de 60 possíveis temas. E esses temas serão de vários eixos temáticos, como eu disse aqui no início. Segurança, política pública, meio ambiente. Como que eu faço essas análises?
Primeiro, a partir do perfil da banca, como eu já tenho acompanhado há muito tempo, eu desenvolvi uma técnica específica de trabalho. E eu tenho, claro, uma filtragem dos assuntos que são mais impactantes e dentro desses assuntos quais são os seus desdobramentos. Inclusive já acertei várias temáticas anteriores da Banca CESP, tenho aí vários depoimentos lá no meu site e também nas redes sociais. Essa daqui do Fidel Castro, inclusive, eu acertei de 2016, outras temáticas também que a banca propõe, porque eu acompanho justamente essas possibilidades de abordagem. Então vamos lá, o curso Temas da Discursiva é focado apenas em temas da discursiva. Não é um curso de redação onde eu vou ensinar gramática e como você vai escrever a redação. Nesse curso, o foco é falar dos temas que podem ser cobrados, vou discutir esses temas e, além de discutir esses temas, apontar para o meu aluno como ele pode responder esses temas, dando sugestão de respostas. No grupo haverão correções coletivas das dissertações que forem produzidas, ou seja, todas as simulações que eu colocar no grupo, o meu aluno pode responder, farei uma correção apontando o que pode ser melhorado, o que tem que ser alinhado conforme o perfil da Banca CESP. Esse curso ocorre exclusivamente em um grupo do WhatsApp, é uma ferramenta inovadora de ensino. Então, nesse grupo são adicionados apenas os alunos que efetuam a matrícula. Eles vão receber esses conteúdos de segunda a sábado. É uma assessoria VIP, você vai ter um contato direto comigo no grupo. São aulas gravadas em áudio, eu gravo falando do tema, explicando todos os desdobramentos, os pontos mais importantes. E faço a simulação da discursiva, dando a sugestão de resposta. Além disso, também meu aluno vai ter acesso a um material didático que foi elaborado conforme o perfil da Banca CESP. Tenho aí várias turmas anteriores que tiveram notas altíssimas na discursiva porque tiveram acesso justamente ao que é cobrado e como é cobrado pela Banca CESP no que diz respeito às argumentações e às temáticas. Quem tiver interesse é só entrar em contato, são vagas limitadíssimas, porque meu trabalho, como ele é exclusivo nessa ferramenta, eu limito para poder manter a qualidade. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato pelo WhatsApp, está também na descrição aí embaixo. O valor é único de R$80 na matrícula e você vai ter acesso a essas 60 temáticas que valem não somente para a Polícia Federal, mas para outros concursos que forem cobrar algum tema da atualidade ou uma discursiva que tenha um perfil muito similar à da Banca CESP. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, para vocês que estão acompanhando aqui no Instagram do Instituto Rafael Caíque ou que estão acompanhando depois no YouTube. Eu volto depois com mais dicas, continuem acompanhando e continuem também estudando para a gente sair bem aí na prova discursiva.